Direito Penal sem juridiquês. Eu sou o delegado Dr. Roberto e eu, sem firulas jurídicas, vou mostrar a vocês o caminho das pedras para gabaritar a prova de penal e direito processual penal nos concursos públicos e na prova da OAB. Hoje eu vou falar sobre discriminantes putativa. Um conceito singelo. Discriminante putativa é a causa de exclusão de crime imaginária, que se ela ocorresse de fato, a tornaria lícita a conduta do agente. É discriminante. São as excludentes de crime, que a doutrina também chama excludentes de antijuridicidade, excludente de ilicitude. Putativo e imaginário. São duas espécies. Discriminantes putativas por erro de tipo permissivo e discriminante putativa por erro de proibição, que a doutrina também chama erro de permissão ou erro indireto. Voltando à primeira, discriminantes putativas por erro de tipo. Em aulas passadas eu já esgotei o assunto sobre o erro de tipo, aquele erro que recai sobre as elementares do crime. A discriminante putativa por erro de tipo permissivo, o nome já fala, vamos pro final aqui, ó, erro de tipo permissivo. O que é permissivo? As excludentes de crime. Então o erro de tipo recai sobre as excludentes de crime, por isso erro de tipo permissivo. Só que ela não recai na letra da lei, o erro recai sobre as situações fáticas. Olha o pulo do gato. Erro de tipo permissivo. O erro recai não sobre a letra da lei, recai da excludente, não. Recai sobre as situações fáticas. Por exemplo clássico. As exclusões de crimes, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. As quatro exclusões podem estar incidindo o erro nelas. Aí seria, por exemplo, legítima defesa putativa ou estado de necessidade putativo e assim por diante. Vamos no exemplo clássico. Legítima defesa putativa. Meia-noite lá em Ribeirão Bonito, o Mévio entrando na farmácia gripado e por coincidência lá já estava o Tício, seu rival de décadas, também gripado, ambos comprando remédio para gripe. Quando ele sai lá meia-noite pela rua erma, cada um de um lado da rua, um com medo do outro, porque o Mévio, em épocas passadas, havia chacinado a família do Tício. 20 anos atrás, o Tício já tinha esquecido, já tinha virado religioso, seguindo a sua vida normalmente. Mas o Mévio não sabia. Sempre prometeu vingança. E de repente o Tício gripado põe a mão no bolso para sacar um lenço. O Mévio, pensando que ele ia sacar um revólver, saca primeiro e mata o Tício a tiros. Mévio achava que era um revólver. Erro de tipo permissivo. Pela situação fática. Ele confundiu um lenço com um revólver. Eu pergunto a vocês, doutores, a conduta de Mévio é responsabilizada? Depende. Se o erro de Mévio for evitável, vencível, inexcusável, indesculpável, a doutrina é criativa, ele vai responder sim, por crime culposo. Se, no nosso exemplo fático, a lei prevê expressamente o delito culposo. No caso nosso aqui, o exemplo homicídio, ele responderia, se o erro fosse evitável, por homicídio culposo. Mas no nosso exemplo, as circunstâncias são claras. Ele está acobertado pela discriminante putativo por erro de tipo permissivo. Ele já tinha um passado de violência contra a família do opositor, do Tício. Ele pensava que o Tício fosse sacar uma arma e se vingar. E o Tício sacou um lenço, mas ele não sabia. Então, dentro do nosso exemplo, está acobertado pela discriminante putativa por erro de tipo. Então, o erro de tipo e a discriminante putativa por erro de tipo tem o mesmo efeito. Sempre exclui o dolo. Guardem aí, doutores. O erro de tipo e a discriminante putativa por erro de tipo, no nosso exemplo que eu acabei de falar, sempre exclui o dolo. Mas resta a culpa se o erro for evitável, vencível. Professor, como eu vejo isso?
pelas circunstâncias. Você viu que o professor floriu de circunstâncias que façam presumir que o erro é inevitável, excusável, invencível. Aí exclui o dolo, sempre exclui o dolo. Se o erro for evitável, exclui o dolo, mas sobra a culpa. Aí tem que olhar o exemplo se no código tem o crime culposo, porque nós sabemos que a culpa é sempre por exclusão. Olha lá, artigo 155, olha de cabo a rabo. Vê que lá no artigo não fala nada em culpa. No 155, que é o furto, subtrair coisa alheia móvel. Não fala nada. Então, só é permitido para o furto crime doloso. Agora, vamos no homicídio. Matar alguém. Aí tem parágrafo primeiro, segundo, tem a forma privilegiada, forma qualificada. Lá no parágrafo 5º vai estar, se o homicídio é culposo, pena de 1 a 3 anos de reclusão. Tá aí. No homicídio é previsto, então, se no caso, o delito putativo por erro permissivo, ele responderá por culpa. No nosso exemplo, as circunstâncias são tantas que ele está acobertado pela discriminante putativa por erro permissivo. A discriminante putativa por erro de proibição fica para a próxima aula. Um abraço a vocês e até a próxima. Se inscreva no meu canal.